Hoje com o pastor Joseph Prince. Hoje quero falar com você algo que é prático, algo que vai te ajudar. E é uma doutrina, lógico, mas vai ser algo mais prático, porque eu quero mostrar algo para você que provavelmente vai descobrir os segredos de muitos corações. Ok? Se você é um daqueles que tem muitas fantasias ou tem muitos sonhos, aquilo que você gostaria que fosse, comparado com o que é agora. Você é um daqueles que sonha muito e você gostaria que fosse assim. Bem, essa mensagem é para você, certo? Imagine, só um pouquinho, se pudesse ter qualquer coisa ou qualquer pessoa que você quer. Vamos nos esquecer se é algo certo ou é errado. Esqueça tudo isso, ok? Estou te pedindo, certo? Para você neste momento imaginar, ok? Que você pode ter tudo o que você quer, ok? E se você sente que ter aquilo que você quer, aquilo que você deseja, vai te fazer feliz, então essa mensagem é para você. Ok, eu acredito que todo mundo que está aqui hoje foi trazido por Deus. E Deus quer que você ouça essa palavra, ok? E vamos então para Colossenses capítulo 1, vou falar sobre algo que eu creio que é vital para o nosso entendimento e vai te dar os segredos do universo numa mensagem e de uma maneira rápida vai te dar os segredos do universo de Deus, por que este universo foi criado, quem criou esse universo e como que este universo tem um ritmo especial e como fluir com este ritmo. Tudo na vida tem um ritmo, tudo na nossa vida tem um certo ritmo que pode trazer paz e também harmonia e também bênçãos. A Bíblia chama isso do ritmo da graça, certo? Tem uma versão nova que fala muito bem sobre o ritmo da graça, que foi mencionado no Evangelho de Mateus. Queremos sincronizar com o ritmo dessa graça. Está pronto? Certo, Colossenses 1. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E se você quer saber como Deus é, olhe para Jesus. Amém? A Bíblia diz que ele veio curando a todos. Ou seja, o desejo de Deus para nós é que estejamos bem. Ele quer te dar saúde. Ele quer ver você forte. Ele quer você cheio de energia, cheio de entusiasmo. Amém? Glória a Deus. Ele quer que você tenha uma boa vida. Amém? Então Jesus é a imagem do Deus invisível. Se alguém perguntar como é que você sabe que Deus quer isso para mim, é muito simples. Quando Jesus veio à Terra, ele veio curando a todos. Ele veio fazer todos prosperarem. Ele veio e era a sua missão levantar as pessoas. Ele nunca desmotivou ninguém. Ele nunca tirou nada de ninguém. Amém? E a Bíblia diz que uma certa vez ele fez um desafio para uma pessoa para vender tudo, mas ele estava preparando aquele jovem a fim de abençoá-lo ainda mais. Ele pegou 5 pães e 2 peixes e deu de volta 12 cestos cheios depois da multidão se alimentar. Então Jesus sempre esteve no negócio de abençoar. E até mesmo no dia de hoje, ele quer te abençoar. Ele quer encher a sua vida com saúde, plenitude, prosperidade e paz na mente. E o fato é este: se você quer saber a vontade de Deus, olha para Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Por Jesus, todas as coisas foram criadas. Você sabia que tudo em você, o seu corpo, cada célula do seu corpo, foi criada por Jesus? Você diz, Pastor Prince, quando uma mulher e um homem se unem logo depois do casamento, o bebê então é formado. Sim, mas Deus forma o bebê durante os 9 meses no ventre. A sua parte é fácil. Sua parte foi só amor. Amém? A parte de Deus é criar. Amém? Então, quem criou o bebê? Jesus. Tudo foi criado por ele. Porque nele foram criadas todas as coisas neste universo, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Olha isso, tudo foi criado por ele e para ele. E o fato é este, não é sobre você, nem sobre mim. Tudo no universo não é a nosso respeito. É tudo sobre Jesus. Amém? E quando você descobre isso, você é abençoado, porque você é capaz de levar a sua vida à sincronia com o propósito e o plano de Deus para a sua vida. Amém? Sabe, é como, vamos dizer, aqueles barcos de competição. Sabe, aquelas corridas de barcos. E eles estão prestes a ter um torneio. Eles vão tentar da melhor maneira descobrir no dia do torneio
Certo? Qual o caminho do vento? Certo? Para onde o vento está soprando? E por quê? Porque você sabe muito bem que nesses tipos de barcos não tem motor. Dependem do vento. Eles precisam então verificar o vento. Eles têm que ir na direção do vento. O que acontece quando eles fluem com o vento? Não tem nenhum esforço, é só desfrutar. Amém? Aleluia! Então você tira fotos, não tem nenhum esforço, nem suor, não tem nenhum tipo de esforço, rangendo os dentes, fazendo força. E aquele homem que está contra o vento, contra a direção do vento, vive lutando o tempo todo. Tem muito suor, tem muito esforço. E no final, geralmente ele vai perder, porque está indo contra o vento. E quando você descobre isso, que Cristo criou tudo e tudo foi criado para ele, você consegue fluir na direção de Deus. Sua profissão é para ele. O dinheiro que você ganha é para ele. Amém? E se você aprender a fluir com o plano de Deus, Deus vai fazer com que as coisas fluam para você, porque tudo que você faz é para ele. O seu casamento é para ele, certo? E sem ele, o casamento vai desintegrar. Amém? É muito frustrante porque é focado um no outro, porque precisa de um terceiro no casamento. O seu nome é Jesus. E ele é aquela cola em todo casamento. Amém? E aqui nós temos essa declaração, tudo é para ele. Eu gosto de uma certa tradução desta última parte, para ele. A tradução de Weymouth. Por ele, o universo subsiste em harmonia. Por Jesus, o universo subsiste em harmonia. Ou seja, se você aprender a se alinhar e fazer com que tudo o que você faz esteja alinhado com Jesus para a sua glória, amém? Não para si mesmo, não para a sua glória. Então, o seu universo vai estar em plena harmonia. Mas tem uma coisa maravilhosa sobre Jesus. Ele está apaixonado por você. E toda a bênção que ele recebe do Pai, ele divide contigo. Você é co-herdeiro com Jesus, esta é a verdade. E às vezes nós interpretamos tudo isso errado, somos abençoados e pensamos, ei, sabe, Deus criou o universo para mim, tudo que Deus criou é para mim, tudo que ele fez é para mim. Não, é para Jesus. Deus fez para o seu filho. Amém? De fato, ele criou pelo seu filho. A palavra Logos. Amém? E pelo seu filho. Mas nós recebemos porque o seu filho está apaixonado por nós. Aleluia, somos a noiva de Cristo. Posso ouvir um amém? Amém, é como a noiva, certo? Quando ela se casa e neste novo relacionamento, ela não mais vive somente dos seus recursos. Amém? Ela assina os cheques no nome do seu marido. Amém? E nada pode parar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, tudo depende da riqueza do marido. Se ela é pobre, ela casa com um príncipe. Amém? O seu status muda completamente. E amigos, nós casamos com o Rei do Universo, que criou todas as coisas e para ele tudo foi criado. Olha, nós acabamos de ler aqui em Colossenses que tudo foi criado por ele e para ele. E quando se trata da sua bondade, certo? É incomparável. Não tem coração tão bom quanto o dele. Quando se trata da sua beleza, é magnífica. Quando se trata da sua misericórdia, é eterna. Quando se trata do seu amor, nunca morre. Mas ele morreu por amor a nós. E ressuscitou para nos amar eternamente. Quando se trata da sua paz, excede toda compreensão e entendimento humano. Jesus é totalmente amável. Ele é legal. Tudo no universo gira em torno dele. Ele é a máquina que faz o mundo girar na direção que Deus deseja. Mas olha, ele também é o alvo para onde nós estamos indo. Ele é a fonte, ele é o alvo. Ele é o primeiro e também o último. Ele é o meio e ele é o final. Quando nos sincronizamos com o seu plano, somos abençoados. E muitos de nós não sabemos disso, então o trono da nossa vida não é cheio de Jesus, então nos assentamos ali. A vida se torna eu me torno o centro, certo?
e achamos que seremos felizes somente cumprindo os nossos desejos, certo? Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Mas antes, vamos continuar aqui. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Todas as coisas são sustentadas. Subsistir também pode ser sustentada. Coloca Jesus no centro do seu casamento, ele vai ser sustentado. Coloca Jesus na sua vida, ele sustenta as suas emoções, ele sustenta a sua mente. Olhe para alguém e diga: a esperança. Ele sustenta o seu cérebro, a sua mente, as suas emoções. Você se torna integrado. Você se torna completo, pleno. Quando Cristo está em você, todas as coisas sobre você são sustentadas: espírito, alma e corpo. Amém? Tudo subsiste por ele. Recentemente eu me interessei na física quântica. Não porque eu estou interessado em ciência, mas por causa da sua relevância quanto à Bíblia. E eu comecei a pesquisar também sobre física quântica, e você pode fazer a mesma coisa olhando somente no YouTube. Tem muita coisa sobre a física quântica, até desenho para você entender. Os cientistas descobriram essa física quântica e eles dizem que o átomo parece que ele tem uma vida própria. Se olhar para o átomo, você vê que ele muda. Mas se você não olhar, ele não muda. Mas se você olhar, parece que ele sabe que você está olhando. E do que sabemos e do que aprendemos durante muitos anos, na nossa aula de ciência é que tudo sobre o átomo e tudo mais, eles estão se mexendo, mas eles não têm uma própria vida. Não há sinal de inteligência neles. Mas a física quântica, sabe, matou essa teoria, removeu essa teoria porque eles falaram que tem algo no átomo que quando você olha, ele muda. Sabe que você está olhando. E tem algo no átomo e também no nêutron e próton que confunde a ciência, porque a ciência te diz que eles existem, mas a ciência também sabe, e isso todo mundo sabe, que negativo e positivo se atraem. Mas negativo e negativo se repelem. Mas olha, os átomos não se repelem. Há uma força que sustenta os átomos. Tem uma força que, por ela, tudo subsiste. Essa força segura, e também por ela, tudo subsiste. Tudo é sustentado. Amém? E nós sabemos a resposta. Porque este capítulo não é só espiritual, é científico. Jesus sustenta todas as coisas. E nele tudo subsiste. E quando ele está na sua vida, você é sustentado. Amém? A sua mente é sustentada. As pessoas constantemente estão caindo porque Cristo não está no centro das suas vidas, amém? O próximo verso 18 diz que ele é o cabeça do corpo, a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Em tudo. Não usamos a palavra preeminência no nosso dia a dia, então deixe-me dar uma outra versão, para que ele seja primeiro em tudo. Para que ele seja primeiro em tudo, no seu namoro, ele deve ser primeiro. Nos seus relacionamentos, ele deve ser primeiro. Quando você acorda, o seu primeiro pensamento deve ser ele. E o quanto ele te ama. Amém? Sua vida não é um acidente. Amém? O seu futuro não é por acaso. O seu futuro não vai ser algo que acontece por acidente. Seu futuro está programado. Seu futuro está em Cristo. E quando você coloca a sua vida nas mãos daquele que sabe de tudo e que te ama perfeitamente, você vai ser abençoado. Posso ouvir o amém? Então, olha, eu quero começar falando sobre Colossenses 1. Vou te mostrar um homem que satisfaz os seus desejos, certo? Eu estou falando de pessoas aqui que são verdadeiras, certo? Agora escute, você já, uma vez ou outra, desejou viver na casa dos seus sonhos? Naquele lugar que você quer, bem na praia? Ou em algum outro lugar? Dirigir aquele carro? Casar com a pessoa que você escolhe? Qualquer um na rua? Ou na revista? Se fosse possível, você já teve a fantasia de ter tudo o que você deseja? Certo? Ok, os homens estão olhando para frente porque a esposa está do lado. Eu entendo, você não precisa falar, mas eu só estou dizendo, você já teve essa fantasia? Já teve? Esqueça um pouco se é certo ou errado, só pense um pouco nessas fantasias. Por que você tem esses tipos de fantasias? Por quê? Porque você crê que a sua vida não está muito feliz, ou então você está frustrado porque você não casou com aquela pessoa do sonho, você não tem a casa
que você sempre sonhou, você não dirige aquele carro que você quis ter, seja o que for, uma promoção, seja o que for, você acha que tendo a realização desses desejos, você vai ser feliz. Deus nos ama tanto, não quer que passemos por todo esse processo, envelhecermos e encontrarmos a verdade no final. Tarde demais. Antes tarde do que nunca, mas Deus quer que você receba a vida abundante agora. E Deus colocou na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, a história de um homem que tinha tudo e toda mulher que queria. Este homem foi Salomão. Salomão, na idade de 20 anos, o filho de Davi, teve um certo sonho com 20 anos de idade. Deus apareceu para ele num sonho e disse: peça o que quiseres. Ele pediu sabedoria e Deus se agradou tanto disso, porque ele pediu sabedoria para entrar e para sair, e para liderar o grande povo de Israel. Ele disse que era uma criança, apesar de ter 20 anos. Ele foi humilde, pediu sabedoria e Deus disse: sabedoria eu te dou. E também riquezas e honra, como nenhum rei antes de você. Uau! Ele se tornou tão rico e com sabedoria. E Deus o abençoou, não foi o diabo, é muito claro, a Bíblia diz: Deus o abençoou. Amém? Ele tinha tanta sabedoria, riquezas e honra, que no começo do século XX, um grupo de arquitetos se reuniu, a Sociedade de Arquitetos de Illinois, para estudar a riqueza de Salomão. Certo? Baseado nos dias de hoje. Foi no começo do século XX quando estudaram isso. E descobriram naquela época que a sua riqueza era no total de 87 bilhões de dólares. Olha, esses valores, hoje, com os cálculos baseados no fator econômico de hoje, é mais do que 200 bilhões de dólares. Quer dizer o quê? Que até hoje, Salomão é o homem mais rico de todo o tempo. Posso falar isso? Certo. Salomão escreveu o livro de Provérbios, com muita sabedoria de Deus. Tem 31 capítulos e você deve ler um capítulo por dia e vai ter sabedoria ali para te ajudar naquele dia. E ele escreveu também o livro de Cantares. Ele estava tão cheio de um amor pela amada, que simboliza o amor de Jesus pela sua amada. É o livro de Cantares. E Salomão escreveu mais de 1000 canções. E este livro de Cantares fala sobre isso. É o livro de Cantares que está na Bíblia Sagrada. Certo? Ele escreveu o livro de Eclesiastes, que é um livro depois que a sua sabedoria foi corrompida. Certo? Ele adorou a ídolos por causa das esposas. E quando a sua sabedoria se corrompeu, ele escreveu Eclesiastes, que tem a sabedoria de Deus, mas contém a sabedoria do homem que todos nós podemos entender. Ele teve tudo o que queria. Salomão casou com 700 mulheres. E teve 300, pouco espinho, quer dizer, concubinas. Ele escreveu o livro de Eclesiastes quando as suas esposas fizeram desviar de Deus e ele adorou a ídolos. E, de repente, ele chegou a um lugar quando ele viu tudo claramente e tinha tudo o que o seu coração tinha desejado e escreveu dizendo: vaidade de vaidade, como ele também escreveu o livro das canções no auge do seu relacionamento com Deus. Ele escreveu vaidade de vaidade e vazio de vazio. O livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é muito interessante, mas quando alguns leem, ficam deprimidos. Mas na verdade tem a sabedoria de Deus mostrando a sabedoria do homem e a futilidade dela. Certo? Quando estudar a Bíblia, todo o livro da Bíblia, o segredo, a chave para o livro, é encontrada nos primeiros versos daquele livro. Por exemplo, o primeiro livro da Bíblia é Gênesis, capítulo 1, verso 1, no princípio. Ou seja, Deus colocou a chave da casa, dos livros da Bíblia, na porta. Está na porta, às vezes debaixo do tapete ou debaixo do vaso. Está perto da porta, ou seja, o começo do livro, leia os primeiros versos e vai ver a chave do livro. Como em Gênesis, o que é que está neste livro? Ele fala de começos. No princípio, o começo do pecado do homem, o começo da queda do homem, a doença do homem, do envelhecimento, da promessa, da resposta de Deus, do Messias. E o começo da nação de Israel. O começo de todas as nações.
No livro de Lucas, por exemplo, temos, nos primeiros versos, fala de um certo sacerdote chamado Zacarias. Por quê? Porque todo o livro de Lucas fala sobre o sacerdócio da graça. O homem Jesus ministrando o sacerdócio da graça. E o livro do Apocalipse é sobre o anticristo, não? Capítulo 1, verso 1, fala da revelação de Jesus Cristo. É a revelação de Jesus Cristo. Não é sobre besta e dragão, é sobre Jesus. Então, Deus coloca a chave para a porta da casa em um lugar perto da porta. Os primeiros versos de Eclesiastes dizem: vaidade de vaidades, vazio de vazio. Sabia que o nome de Deus é somente Deus em todo o livro de Eclesiastes? Que é Elohim, o Criador, em hebraico. Sabia que o nome, o Senhor, Jeová, não aparece? O Senhor, pesquise isso. Ali você não vai ver Senhor, mas sempre Deus. Em hebraico, o Senhor é o Deus de relacionamento, o Deus da graça, o Deus que cumpre a sua aliança. Mas Elohim é o Deus criador. Olha, em Eclesiastes, Salomão pensava de Deus como muitos pensam de Deus hoje. Eles dizem: ah, que bom que eu não estava ali. Sabe por quê? Alguém lá em cima está olhando para mim. Senão aquilo teria caído sobre mim. Eu teria um acidente. Alguém lá em cima está olhando para mim. Ele sabe que tem alguém lá. Esse é Elohim, o Criador. Alguém fala de poder do alto ou inteligência do alto, não conhecem. Nós o conhecemos como o Senhor. Yud-Hei Vav-Hei. Jesus. Você vai ver a frase vaidade de vaidades aparecendo muitas vezes no livro de Eclesiastes. Certo? Por exemplo, vaidade de vaidades aparece 37 vezes neste livro. Também a frase debaixo do sol aparece 28 vezes. Igreja, o problema do livro de Eclesiastes é que não fala sobre o Filho, que é o sol da justiça. Eles falam sobre o outro sol. Sabe por quê? As pessoas estão decepcionadas, frustradas, porque só pensam neste sol. Eu acho que as pessoas não têm que ficar pensando tanto no céu, porque aí não conquistam nada na terra. O problema é que ninguém está pensando no céu. E não tem nada na terra. Você tem que pensar no céu para conquistar a terra. Você tem que estar são, em paz, sem perturbação, tranquilo, para ajudar aqueles que estão frustrados, deprimidos, com ira. Como alguém que não tem paz pode ajudar quem não tem paz? Sua mente tem que estar no céu, pensando acima do sol, porque tem mais vida acima do sol. Posso ouvir um amém? Então fala muitas vezes sobre debaixo do sol. Por isso estava deprimido. Sobre a terra aparece 7 vezes e debaixo do céu aparece 3 vezes e a terra e as coisas da terra aparecem 40 vezes. É o livro de Eclesiastes, ok? Vamos ver este livro. O que Salomão disse? Você já sonhou ou fantasiou em ter os seus sonhos realizados? Ter tudo o que você deseja? Olha para este homem. Salomão. Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto gozo o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse, está doido da alegria de que serve esta, olha. Você vai ler tudo o que Salomão buscou, que na verdade está no seu coração, certo? Olha, mas o fato é que estas coisas aqui são, na verdade, bênçãos de Deus. O riso é bênção de Deus. Tudo o que nós vamos ler aqui neste livro são bênçãos de Deus. Vamos ler sobre a música, tudo é bênção de Deus. Bênçãos de Deus para desfrutarmos nessa terra. Mas estas coisas sem Cristo, até o riso sem Cristo, são vazias.